Você vem de uma carreira na publicidade, né, na produção de vídeos, produção de conteúdo, de impacto. Hoje você é apresentadora das Aceleradoras do Bem na 98 e também trabalha com a Cruz Vermelha, né, na área de comunicação da Cruz Vermelha. Eu queria te fazer uma pergunta. Como foi essa virada? Em que momento você percebeu que a comunicação por si só não supria os seus desejos, as suas necessidades, e o impacto social entrou na sua vida? Tem tempo para eu responder tudo isso? Fica à vontade, não tem. Tô brincando, eu acho que vai ser uma resposta que vai até ser interessante, porque eu vou acabar contando um pouquinho da minha trajetória, né? Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo presente. Adoro falar sobre impacto social, sobre o universo humanitário, então tô super feliz de estar aqui. Obrigada. Volte sempre que precisar. Voltarei. Com certeza. Vamos lá, formei em publicidade, sempre quis fazer comunicação, já sabia disso. A princípio, meu sonho era trabalhar em agência de publicidade, adorava aquele ambiente, as pessoas que a gente trabalha, né, em agências de publicidade, todo mundo muito criativo, muito despojado, pessoas muito interessantes da gente conhecer, né? E aí eu trabalhei durante 5 anos em algumas agências de publicidade aqui de BH, amei. Mas sabe quando ficava aquele gostinho de quero mais? Ainda não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu ficava meio que me questionando assim, pra que eu tô vendendo isso? Que anúncio é esse que eu tô fazendo, né? Estimulando aquele consumismo meio desenfreado. Eu ainda não tava muito, ainda não era o meu lugar, sabe? E aí coincidiu de eu mudar pro Rio de Janeiro. Na época, meu noivo, hoje meu marido, foi transferido pra lá. Eu falei, vambora, se a comunicação, o Rio é muito melhor, né? O mercado até então muito melhor do Rio do que aqui. E aí eu fui trabalhar na TV Globo. E aí eu trabalhei com gravação, trabalhei com roteiro, com edição, produção. E já comecei a gostar dessa história de contar histórias, sabe? E de sair pra gravar e de conhecer lugares que antes eu não tinha acesso. Gostei muito disso, mas também comecei a me questionar muito o conteúdo que a gente estava produzindo ali, porque eu fiz o extinto Video Show, que falava sobre os bastidores da televisão, depois eu fiz o TV Xuxa e depois eu fiz o Estrelas, que era um programa muito voltado para os artistas, para curiosidades sobre os artistas, né? E eu não tinha curiosidade sobre os artistas. Eu não tava nem aí se Grazi Massafera prefere doce ou salgado. Então, às vezes, eu ficava muito frustrada, porque eu ficava dias trabalhando em cima de um roteiro que era muito vazio de conteúdo, sabe? Era muito esse conteúdo comercial O que dá propósito não audiência. estava alinhado ali, né? Que dá audiência, mas eu falava, pô, eu posso mais. Né, tô aqui ralando até tarde, fazendo gravação e tudo, pra ficar fazendo essas perguntas mais rasas, assim, né? Até que no programa da Xuxa, a gente tinha um quadro que a gente realizava sonhos. As pessoas mandavam cartas, elas contavam quais eram seus sonhos e a gente tinha que realizar. A gente selecionava os melhores pra realizar. Só que não bastava realizar, a gente tinha que ir lá no lugar, para entender como que aquela realização daquele sonho ia fazer sentido, ia realmente impactar a vida daquela pessoa, a família dela, qual que era o contexto que ela vivia. E aí eu conheci um Brasil que eu jamais imaginei que eu pudesse conhecer. Eu sabia que existia, mas sabe aquela coisa, aquela realidade muito longe, que a gente jamais se imaginava ali, inserida naquele contexto? Foi o que aconteceu comigo. Então, eu acabei conhecendo, assim, o sertão do Nordeste, o interiorzaço de São Paulo, o Sul, o Norte, conhecendo pessoas reais, com desejos diversos, que ia tanto assim, eu quero ir com a minha família pra Disney, quanto também eu queria um banheiro dentro da minha casa. Eu queria um quarto de estudos pro meu filho, eu queria uma mochila, sabe? A gente recebia de tudo, de tudo. E foi muito legal. Foi muito legal. Então, enquanto todos os outros roteiristas, eles ficavam lá, brigando pra ver quem que ia gravar com Ivete Sangalo, quem que ia entrevistar a Cauã Raymond. E olha que eu perdi boas oportunidades, né? Mas eu preferia sempre ser aquela que ia lá na casa da Mariazinha, lá no interior do Piauí, para conhecer outras realidades, conhecer pessoas reais e, principalmente, satisfazer
né? Assim, ver o quanto era simples pra gente, mas o quanto era muito grandioso todo aquele trabalho que a gente estava fazendo, né? E aí acabou minha temporada no Rio de Janeiro, voltei pra BH com aquela pulga atrás da orelha, assim, pô, eu quero mais disso, mas não sei o que fazer, não sei como fazer isso. E aí, nessa inquietude minha, eu comecei a pesquisar. Eu não sei nem direito o que eu pesquisei no Google, mas eu devo ter pesquisado alguma coisa do tipo experiências fantásticas, experiências inesquecíveis de vida, alguma coisa assim, que me levou até uma empresa do Rio de Janeiro, que é a VV, a Volunteer VAC, que ela faz viagens de voluntariado, não só para o Brasil, mas para fora também. E eles estavam chamando uma turma para ir para o sertão do Piauí, acompanhar a reforma de uma fábrica de brinquedos de madeira que estava mudando toda a realidade de uma cidade, porque a gente está falando do sertão, onde as pessoas vivem basicamente de agricultura, praticamente ninguém tem o ensino médio, a maioria ensino fundamental incompleto, e todo mundo vive ali, né, no campo, sendo que lá chove uma vez por ano. E aí, um cara do Espírito Santo, Júnior, teve uma sacada sensacional de construir uma fábrica de brinquedos de madeira nesse lugar, que aí ele capacitou os homens na madeira, na serraria, nesse trabalho manual, e as mulheres para fazer a embalagem, para colar os adesivos, para deixar aquele produto ali bonitinho para ser comercializado. E eles fizeram um negócio tão bem feito, que de cara a Tokstok comprou 3.000 unidades deles. E a parte da renda retorna toda para a comunidade. E eu fiquei encantada, porque eu jamais imaginei que isso existisse, eu nunca nem tinha ouvido falar em empreendedorismo social, em impacto social, e eu falei, caramba, da mesma forma que eu não sabia de nada disso, muita gente também não deve saber. E se eu começar a gravar? E se eu começar a mostrar isso tudo, né? Pegar a experiência que eu tive na TV Globo, de gravação, de roteiro, de produção, que eu amava, mas com um conteúdo que realmente faz sentido pra mim, né? E aí eu comecei e não parei mais. Aqui estou, vieram várias experiências aí pela frente ainda, mas eu me encontrei. Aí sim fez meus olhos brilharem e aí dentro desse universo, né? Infinito, né? Infinito. E que vem crescendo, né? Cada dia legal mais. Porque assim, outro dia eu vi um debate em algum podcast que tava levantando exatamente isso, assim, pô, que adianta fazer o bem sem esperar algo de volta, algo que vem. Então você faz o bem, geralmente parte desse princípio, né? Você faz o bem para os outros porque de alguma forma vai voltar para você. E nesse bate-papo desse podcast isso foi muito questionado, né? Até trazendo citações bíblicas e tudo mais, que não, cara, o negócio não é esse. O negócio de quem gosta desse tipo de atividade, você recebe o retorno ali, na hora que você está fazendo. Então, assim, igual qualquer outro trabalho, você está lá, você tem o seu retorno financeiro, as suas estruturas que você precisa ter, mas tem gente que gosta de, sei lá, de ir para uma cozinha cozinhar, você gosta de ir lá fazer aquilo. Então, o retorno é no momento que você está fazendo aquilo ali. Eu lembro aqui, há pouco tempo, né? Tem alguns meses, algumas semanas, na verdade, quando os primeiros alunos da Hope foram empregados, de fato, assim, que a gente conseguiu completar aquela jornada. Eu sabia que era um bom emprego, que são bons projetos. Cara, eu tava sozinho lá em casa, eu pulava de alegria, uma coisa assim, realmente... quando você gosta de fazer isso, o retorno é naquele momento mesmo. E ali, físico, né? Você sabe que é físico. A gente libera, o nosso corpo, ele libera substâncias aí, ocitocina, sei lá o quê, as outras todas, de satisfação mesmo, faz bem mesmo. É tanto que a gente vê a indicação de trabalho voluntário até para alguns tratamentos de depressão, de ansiedade, né? Assim, é realmente...
é físico, é comprovado, é científico, né? Assim, o quanto faz bem mesmo. E o esperar em troca é isso. Muita gente ainda tem essa visão de, eu tô esperando de volta um reconhecimento ou um aplauso. Não é isso. O que a gente está esperando de volta é exatamente essa sensação. Essa que aí felicidade ela independe do outro. Do que você está fazendo, você sentir que tem uma coisa do Fred Gelli, que eu escutei há muito tempo e acho genial, que é a teoria do lugar de potência. Você já ouviu falar nisso? Não. Lugar de potência é a soma, né? É aquilo que você faz melhor e que o mundo precisa. Esse é o seu lugar de potência. Que máximo! É ali que você precisa investir o seu tempo, a sua energia, seu dinheiro, enfim, toda a sua capacidade de viver e tal. Você precisa se ligar nessas duas coisas, na soma dessas duas coisas, né? E acho que tem muito a ver com isso. Total, faz muito sentido pra mim o que eu faço. E mudou completamente a Silvia no pessoal, a Silvia no profissional, me mudou completamente esse rumo que eu tomei, né? Que não foi uma coisa esperada, não era uma coisa que eu almejava, a coisa foi acontecendo, Você teve eu busquei. Uma experiência e entendeu aquilo. E aí eu vi, falei, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Eu não sei como que eu posso transformar isso em trabalho, não sei como é que eu posso ser monetizada por isso, que também é uma visão equivocada do social, né? Que a gente acha que tudo tem que ser feito com coração, a vocação, mas a gente precisa pagar nossas contas, né? E eu falo não só eu com o meu trabalho, mas as ONGs, os projetos, os negócios sociais, né? Todo mundo precisa ser remunerado por esse trabalho, né? Mas faz muito sentido, a gente costuma falar lá na Cruz Vermelha que não é sobre nós, é sobre os outros, né? Então, assim, até recentemente eu tive uma experiência, semana passada eu estava em Eubank da Câmara, a gente foi fazer uma ação. Eu vi bastante vídeo. A gente foi fazer uma ação lá, choveu pra caramba, a cidade alagou completamente, 2 dias depois a gente já estava lá com a ação, e eu fui para gravar, para fotografar, para registrar, para a gente poder divulgar tudo que está sendo feito. Mas quando a gente está nesse universo humanitário, não tem muito isso de eu estou aqui para filmar, eu estou aqui para fotografar, né? Pô, eu tive que carregar a doação, tive que pôr água para gelar, tive que organizar a fila, tive que fazer um monte de coisa. E por que a gente faz tudo isso? Porque a gente sabe para quem que é. A gente sabe o resultado final daquilo ali. A gente sabe as vidas que a gente vai impactar e quanto mais a gente fizer e melhor, mais pessoas vão ser beneficiadas com aquilo, né? Então, quando a gente tem essa visão do social de que não é sobre nós, é sobre o outro, o pique não acaba, né? A vontade de continuar sempre fazendo e de não reclamar das pequenas coisinhas que vão aparecendo. Isso não é função minha, isso é aquilo, né? Pô, na Globo, quantas vezes eu não escutava, né? Não, eu sou roteirista, eu não viajo. Não, eu sou roteirista, eu não preciso editar. Eu não preciso ir lá acompanhar uma gravação. Pô, que bom que eu não tinha essa visão. Porque foi por causa disso que eu aprendi a editar, que eu aprendi a produzir, que eu aprendi a dirigir, que eu aprendi a fazer um monte de coisa, que a gente não se limita só àquilo, né? É muito legal. Eu tenho uma fala que eu falo com os bolsistas da Hope, que é o seguinte: se eu te entregar uma caixa com 10 quilos de areia e falar para você andar 10 quilômetros carregando essa caixa, lá no final, toda essa areia é sua. Você quer? Topa? Você acha que você consegue andar 10 quilômetros carregando 10 quilos de areia? Geralmente, não consigo não quero não. Então, se eu tirar a areia e botar os mesmos 10 quilos, só que de diamante, você consegue? Aí eu consigo. Aí eu falo assim, o que você está carregando dentro da sua caixa? Quais são os sonhos, as coisas que você está carregando para o seu dia a dia dar conta? Porque o peso de você levar uma vida com propósito e sem propósito vai ser talvez até mais pesado o seu propósito. Talvez essa areia seja mais pesada do que o diamante, no final das contas. Agora, quando você coloca um propósito, aquilo fica mais leve. Que é isso que você está dizendo, né? O dia a dia ficou fácil, ficou gostoso, ficou... né? Porque ali tinha um propósito em cima daquilo ali. Me conta uma coisa, qual foi... Vou puxar lá dentro, hein? Qual foi, de todas essas experiências que você já teve, muitas, com Cruz Vermelha, com
tantas ONGs que você já trabalhou, enfim, de todos eles, até trazendo aí essa novidade do programa da Xuxa, qual foi a experiência que mais te emocionou? Nossa, difícil. Difícil a pergunta. Falar que mais me emocionou, assim, todas foram muito especiais, todas me trouxeram muitos aprendizados. Mas eu destacaria duas. Em 2017, eu fui para um campo de refugiados no Líbano para atender refugiados sírios. Estava ali no auge da guerra da Síria, que até hoje existe, né? Mas eu estava tão inconformada de ficar vendo o jornal e ficar vendo todos os dias o bote que naufragou, tantas pessoas que estão cruzando a fronteira, quantas pessoas que não estão conseguindo entrar e estão ali em campos. Eu ficava tão inconformada com aquilo. E pensando assim, beleza, as pessoas elas caminham dias e dias e chegam lá no lugar, mas e aí, elas chegam lá e fazem o quê? Quem que atende essas pessoas? Isso é só o início e aí, e depois, ninguém me contava isso, né? E aí, eu resolvi ir pra lá. E aí, eu fiquei 13 dias num campo de refugiados. E você foi pra lá pessoalmente, ou você foi via algum projeto? Como que você foi? Eu fui através da VV, de novo. Com a VV eu fui pro sertão do Piauí, com a fábrica pra gente reformar a fábrica de madeira. Depois eu fui com eles pro Haiti, assim que passou o furacão Matthew lá em 2016. Que a gente foi para resolver questões do furacão de 2016, a gente chegou lá, a gente estava resolvendo questões do terremoto de 2010. Pra você ter noção da complexidade da coisa, né? E aí depois eu fui com eles pro Líbano. Então, assim, eu nunca vou pra aventura, eu nunca vou para me arriscar. Por exemplo, lá no Líbano, a gente teve a oportunidade de se arriscar e entrar num bairro lá que é comandado pelos rebeldes, a gente ia tirar umas fotos meio que escondido só para tentar algumas imagens. Eu falei, não, tô fora. Não é isso, né? Não é essa a minha pegada. Eu tô aqui para contar histórias e eu tô aqui para voltar para contar essas histórias também. Eu quero chegar em casa. Então assim, não é me arriscar, ser radical, não. Sempre onde eu fui sabendo aonde eu estava indo, com contatos locais, com um grupo sério que estava me levando ali, ou quando eu fui sozinha, como já aconteceu que eu fui para Moçambique, mas tinham pessoas muito sérias me esperando lá no lugar. Então assim, nunca caí em furada, sabe? Mas o Líbano me trouxe um aprendizado muito grande, porque a gente foi cheio de ideias, a gente foi cheio de projetos. Você já ouviu falar na lâmpada de Moser? É uma lâmpada feita de garrafa PET, que aí você põe um filme, aqueles de máquina antiga, sabe, de fotografia, na tampa e com uma água dentro da garrafa, e na hora que o sol bate ali naquela tampa, ele irradia naquela água e ele faz uma lâmpada. Ele é como se fosse uma lâmpada de o equivalente a 60 watts. Então, as pessoas não precisam gastar com energia elétrica. Então, as pessoas ali que estão em campos de refugiados, que estão custando a conseguir até alimentar, se a gente mostra para elas essa possibilidade, né, vai ser um conforto a mais que a gente vai levar para essas pessoas naquele momento e tal. A gente foi cheio de ideias e prontos para executar. E a gente não conseguiu fazer nada. Nada. Por quê? Porque aí eu aprendi, foi uma das principais lições que eu tive. Porque a gente não escutou as pessoas que a gente ia atender. Quem que é esse bando de brasileiro que chega aqui falando que vai furar a minha tenda, a única coisa que eu tenho, e depois vai embora? E na hora que nevar? Se entrar neve aqui dentro? Se na hora que chover? Ou se ficar quente demais? Ou se não iluminar? Ou se essa garrafa trincar? E aí? Eu vou ligar para os brasileiros, eles vão voltar aqui para arrumar? É a única coisa que eu tenho, eu perdi tudo. Você sabe que isso é a base do UX designer, né? Que é essa coisa da experiência do usuário. Você então, tomar decisões dentro de um escritório de diretoria, de uma mesa de reunião de diretoria, sobre o que você vai fazer para outras pessoas utilizarem, é sempre uma grande furada. E assim, eu fui com um roteiro montado, sabe? Tinha até nome, eu já tinha vendido essa gravação que eu ia fazer para um canal de TV, tava tudo certo. E eu cheguei lá, eu não consegui fazer nada do que tava no meu roteiro. E aí eu fui pesquisando, falando, gente, o que eu vou gravar aqui, o que eu vou fazer aqui? Até que um dia a gente tava passando por uma das tendas, a gente andava sempre com um tradutor, né? E aí uma família me chamou para entrar na tenda lá, eu entrei, a gente começou a conversar com a ajuda do tradutor, e a mulher me ofereceu uma xícara de chá. E a gente sentou no chão, e uma xícara
toda de porcelana, toda bonitinha, toda pintada, sabe aquelas bem de bisavó? E eu só ficava pensando assim, como que essa xícara veio parar aqui? Como é que essa xícara não quebrou? Como é que essa mulher trouxe isso até aqui, né? E fui conversando, e a mulher me contando que tinha 3 anos, que ela não viu o filho dela, que ela não tinha mais notícias dele, que ele tinha voltado para a Síria para tentar trazer de volta mais familiares deles, e ela nunca mais viu o filho dela. Enfim, todo aquele contexto blaster complexo de refugiados, né? E no final, na hora que a gente foi embora, essa mulher, ela me abraçou e ela falou assim, olha, hoje é o dia mais feliz da minha vida desde que eu cheguei nesse campo. Porque todo mundo passa e dá tchau de longe, me fotografa, não me pergunta se pode usar a minha imagem, e você hoje me perguntou meu nome, você sentou no chão, você tomou do meu chá, você não teve nojo de mim, porque muita gente chega aqui e olha pra gente com uma cara, sabe, de como se a gente estivesse sujo, como se a gente fosse menos do que eles, e você me escutou. Há quanto tempo eu não contava, eu não colocava pra fora isso que eu tô sentindo. E aí eu falei, caramba, eu tô aqui pensando em como ajudar essas pessoas, pensando em lâmpada de Moser, pensando em caixa d'água que a gente podia colocar, fazendo vaquinha com os outros voluntários pra gente ver a fiação que podia passar. E olha o tanto que foi simples ajudar. Foi só escutar. Então foi uma baita de uma lição pra mim, uma baita de uma lição. Porque a gente sai de lá com uma sensação assim, caramba, como que resolve essa situação? Porque a situação dos refugiados, ela é muito complexa e ela vai aumentar cada vez mais, é um tema que a gente precisa ter cada vez mais cuidado e mais atenção, porque só vai aumentar. A gente tá vendo a Turquia aí, é questão de tempo dos turcos começarem a chegar aqui, de começarem a chegar nos Estados Unidos, de começarem a chegar em todas as partes do mundo, porque essas pessoas não têm mais como ficar ali. Assim como os ucranianos, como, né, os sírios, como vários povos. Então é uma situação que vai aumentar, né? Porque aí a gente vai falar agora depois de crise climática que vai vir aí também, que já está, né, acontecendo e que também é a maior causa de deslocamentos. Então é uma situação que merece muita atenção. E você fala assim, gente, eu não sei nem por onde que eu começo. E olha aí, a baita lição que eu tive, né? E é legal, porque nós como pessoas, como seres humanos, a gente precisa de 2 coisas. Você tem que ter resolver as suas necessidades, não digo só básicas, né, mas necessidades que para isso você tem que ter posse de algumas coisas, e você tem a sua parte que é a experiência. O que ela estava precisando era só voltar até algum tipo de experiência. Contato. Porque né? a experiência que ela está tendo ali é horrível. O que pode me gerar uma experiência boa? Pô, uma boa conversa. Você conseguiria viver sem ter uma boa conversa semanalmente com alguém? Todos nós temos. A gente sai no final de semana para encontrar os amigos. Para quê? Para a gente poder conversar. Ou seja, nós somos sociáveis. Apenas isso para ela, uma experiência de conversa, e para ela aquilo ali foi algo... E assim, como que é uma experiência que assim, para ela foi especial e para mim, né, sempre quando eu escuto essa pergunta, é sempre quem me vem na cabeça.